Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Petcast. Aqui quem vos fala é a petiana Isabelle Pessoa e eu estou acompanhada da minha petiana colega Maria Brito. O tema de hoje é um dos eventos mais famosos do mundo, que é a Copa do Mundo de 2026. E para discutirmos esse tema, o nosso convidado de hoje é o professor Cristiano, professor do Departamento de Economia da UFPE. Professor, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com o senhor para a gente ter essa conversa de hoje. E quais são suas primeiras palavras para a gente Então, conversar? obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? As minhas primeiras palavras o tema é muito interessante, né? Uma pena que a nossa seleção não foi tão à frente na Copa, né? Mas é super importante entender, né, algumas mudanças que houveram do ponto de vista de estrutura de preços, né? Essa questão da geopolítica, mudança no formato da Copa, né? E diríamos assim, quais os motivos para isso, né? Então, eu acho que é um tema super interessante que vai permear os próximos eventos esportivos também, né? A gente tem essa Copa do Mundo de clubes no futuro, já tem uma discussão do aumento do número de clubes de seleções para a próxima Copa também. Então, é isso. Obrigado pelo convite. Então, professor, vamos começar falando um pouco sobre esse modelo americano de precificação. E a gente queria saber o que exatamente é essa precificação dinâmica. E assim, por que ela seria considerada tão revolucionária nesse contexto? Porque, comparando com os modelos tradicionais de venda de ingresso esportivo, quais seriam as principais vantagens e desvantagens desse sistema? Porque é um sistema muito novo, né? A gente está tendo contato com ele agora. Então, quais seriam essas vantagens e desvantagens? Ótima pergunta. Então, é super interessante entender que ele é um sistema relativamente novo do ponto de vista do contexto esportivo, né? Especialmente quando a gente fala sobre futebol e eventos como a Copa do Mundo, né? Mas se a gente retomar a história, né, esse sistema de preços ele surge com a questão da desregulamentação, né, dos preços do setor de empresas aéreas nos Estados Unidos, lá na década de 80. Tá? Então, isso começou com o setor hoteleiro e o setor aéreo, né? Você pensando nessa questão dos assentos disponíveis e o tempo, né, em relação àquele voo, no caso, né? Então, é uma dinâmica diferente, tá? Quando a gente pensa na teoria microeconômica, ela é bem interessante no sentido de que você vai ter ali uma resposta mais efetiva de acordo com a demanda, né? Então você vai ter aí dois componentes determinando essa precificação, né? O número de assentos disponíveis ou o número de vagas ainda, né? E também a questão do tempo em relação à data do evento, tá? Então é isso que eles chamam de gestão por receita, né? É lógico que o efeito prático do ponto de vista da Copa ficou um pouco ruim, porque a gente está pensando num evento em que a demanda é muito alta, né? Então todo mundo quer assistir um jogo da Copa e esse evento ele tem características específicas de integração entre povos, né? Então é por isso que gerou esses problemas, diríamos assim. Mas ele pode ser bem efetivo se a gente pensar em, por exemplo, jogos que não tem tanta demanda. Se a gente pensar num campeonato estadual, né, na nossa realidade aqui, esse sistema de preço dinâmico, por exemplo, poderia fazer com que os preços se tornassem bem mais atrativos do ponto de vista dos torcedores, diríamos assim, aqueles torcedores que não têm condição de ir nos grandes eventos ou nos grandes jogos, tá? Então, existe essa distinção. O que a literatura fala um pouco sobre isso, só para concluir, tá? Para não avançar tanto, é que o que funciona de fato é o preço variável, tá? É você cobrar preços diferentes por jogo, né? Mas você definir isso com antecedência, tá? Mas agora essa questão do preço dinâmico puro, não existe tanta evidência de que isso vai ser mais eficiente do que um preço variável, tá? E um dos grandes problemas aí, como a gente já falou, é essa questão da incerteza associada a você conseguir ou não o ingresso, né? Especialmente em eventos em que você tem essa integração e essa questão dos voos, né? As pessoas têm que ir para esse país, as pessoas não sabem também logo adiante em qual local o seu país vai jogar, se ele chegar na fase de mata-mata. Então, tudo isso acaba influenciando e jogando o preço muito para cima, e a gente vê, né, essa prática relativamente que parece aos nossos olhos até abusiva, né? Preços muito elevados nessa Copa que destoa do padrão. Bom, professor, falando dessa questão de preços abusivos e tal, a gente pode pensar que
Esse sistema é comum nos Estados Unidos, especialmente em campeonatos como a NFL. Mas aí, como a gente pode pensar em como isso afeta a democratização do acesso ao esporte? Porque por mais que seja inédito na Copa, não é inédito em outras categorias. Então, como a gente pode pensar essa questão da democratização? Esse é o ponto mais preocupante, especialmente quando a gente pensa na finalidade de um evento como a Copa do Mundo, né? Que é justamente essa integração que eu já pontuei antes, né? Então, a democratização em si diríamos assim, é o grande calcanhar de Aquiles, né? De você adotar esse tipo de estrutura de precificação em um evento que a demanda vai ser alta em todos os jogos, né? Basicamente, é isso. Então, isso acaba afastando cada vez mais aquele torcedor comum, diremos assim, né, em relação ao evento. A gente já observa isso em alguma medida também, não só pela questão da precificação em si, né, mas também quando a gente pensa no Campeonato Brasileiro, né, no nosso evento aqui, o custo, o ticket médio hoje de uma partida de futebol aumentou muito e o perfil do torcedor mudou muito em relação ao passado. Né? Então, esse é um grande dilema que a gente enfrenta, né, hoje em dia no futebol e no esporte de alto rendimento como o futebol. Né? A questão da renda, de maximizar essa receita, né, desconsiderando essa questão da equidade, né, vis-à-vis o fim, né, do futebol e de um evento como esse, que é a democratização. Tá? Então, se você parar para pensar sobre o noticiário, né, foi muito negativo nesse sentido. Né? O próprio presidente Trump, né, ele falou que, quando ele viu lá os preços que estavam sendo praticados na abertura, ele falou que se ele tivesse que comprar o ingresso, ele não iria ao jogo. Né? Então, a partir daí, a gente tem uma ideia, né, sobre o problema que foi gerado. Tá? Eu acho que isso foi um pouco mal calibrado e mal pensado de acordo com o evento em si. Tá? Tá certo, professor, muito obrigada. E nessa linha, como o senhor aproveitou e falou do presidente Trump, para mitigar as críticas, o governo ele fez o Supporter Entry Tier, que era tipo $60 o ingresso. E aí a gente queria saber se o senhor acha que isso é uma solução real de acessibilidade ou se isso é apenas uma estratégia de relações públicas em termos do ingresso, que pode chegar a milhares de dólares. Então, assim, isso é uma coisa que vai ser efetivo de fato ou isso é uma coisa que simplesmente é para camuflar o real problema? Então, eu acho que para responder essa pergunta, a gente pode fazer uma conta relativamente simples, tá? De fato, isso existe, a FIFA fez, ocorreu, tá? Mas a gente tem que pensar no seguinte: cada federação, né? Cada federação tinha direito a 8% dos ingressos do jogo da sua seleção, tá? Então a gente começa a partir daí. Cada uma das duas tem 8%, a gente tem 16% dos ingressos carimbados aqui. E desse share, né, dessa participação das federações, 10%, né, eram elegíveis a esse tier mais barato que você acabou de citar. Tá? Então, se a gente pega 8% e pega 10% de 8%, a gente chega em 0,80%, né, 0,80% dos ingressos. Se a gente tem duas federações envolvendo no jogo, então a gente tem 1,5% dos ingressos com essa natureza. Né? Então, se a gente pensar num estádio com 50 mil vagas, 50 mil torcedores, né, com capacidade máxima, 1,5% de 50 mil é quanto? Né? Essa é a grande questão, né? São 750 torcedores, se eu não estiver errado aqui, né? Se eu estiver errado, fica ruim para um professor de matemática, né? Mas enfim, então aí a gente já tem a resposta objetiva. Ocorreu, tá? A FIFA disponibilizou, mas na prática o efeito é muito pequeno. Imagina a chance de você conseguir um ingresso desses, tá? E a representatividade, então, em relação ao global é muito baixa, tá? Então, no final das contas, você não conseguiu resolver o problema de acessibilidade através dessa política. Então, a minha resposta me parece que foi muito mais uma resposta simbólica a uma crise de imagem que ocorreu no momento, né? Mas longe de ser uma solução estrutural de acesso. Tá certo, muito boa resposta. Mas aí, seguindo nessa linha, uma das práticas mais comuns que a gente tem é o mercado de revenda para vários tipos de serviços, para shows, ingressos, etc. E aí, o sistema de revenda nos Estados Unidos, ele não é regulamentado. Então, a gente queria ter uma noção de como é que isso vai impactar o custo final para o torcedor e a receita indireta do evento.
porque se você não tem regulamentação, então esse ingresso revendido, ele não tem um teto do valor que vai assumir. Ele é dado com o que o torcedor acha que aquele ingresso vale e até onde o torcedor consegue pagar. Perfeito. Esse é um ponto muito importante, tá? E aí a gente tem que entender que existem duas camadas, né, Maria? Primeiro que é o arcabouço legal americano, né? É muito difícil você ter leis específicas porque existe uma certa limitação para a lei federal. São Estados Unidos, né? É uma república. As coisas não funcionam como no Brasil. Então, cada estado tem, em certa medida, uma autonomia. O que existe do ponto de vista de lei federal com relação a esse ponto que você levantou é uma proibição de você usar softwares automatizados, né, os chamados bots, né, para você burlar esses limites de compra. Mas, de fato, não existe nenhuma proibição sobre o markup, sobre o quanto você vai trabalhar com esse sobrepreço, tá? Então, essa regulação específica ela vai ficar a cargo de cada estado. E daí é muito difícil você acompanhar, é bem desigual, né? E você tem estados que são, em grande maioria, os estados são bem permissivos nesse sentido, tá? Eu não acho em si que isso é problemático se a gente pensar na viabilidade. Voltando ao nosso tema, tá? Vamos falar sobre eventos em geral. Vamos pensar novamente aqui na nossa terra, no Campeonato Brasileiro, né? A estrutura, por exemplo, dos clubes, né? A receita dos clubes é muito associada aos sócios, né? A arrecadação com os sócios. E o sócio ele paga uma mensalidade específica para ter o direito a acessar o estádio, tá? O que ocorre em boa medida em outros países, como na Premier League, por exemplo, você compra o ticket da temporada. Você vai pegar o ticket para todos os jogos daquela temporada, aqueles 19 jogos que você vai jogar em casa. Mas você tem o direito a revendê-lo. Porque é bem razoável que existam momentos em que você não consiga ir ao jogo, né? E o sócio aqui no Brasil, a gente poderia pensar em alguma coisa parecida. Aqui no Brasil não é permitido por lei você fazer essa revenda, tá? Então, essa é uma medida que pode ser interessante para você viabilizar esse consumo e essa fidelização. Mas o evento que a gente está discutindo é totalmente diferente. É uma Copa do Mundo, é um evento que ocorre a cada 4 anos, com alta demanda, né? E ele é muito curto, né? Então ele não tem essa característica específica que a gente discutiu anteriormente, tá? Então isso gerou um problema concreto, de fato, sem dúvida. Você tem muitas reportagens falando sobre a questão de que essa desregulamentação gerou muita gente comprando ingresso e, de fato, não recebendo eles, né? Usando plataformas, como é desregulamentado, e você paga um valor e, às vezes, você não tem nem a garantia de recebê-lo, né? E o impacto na receita indireta, essa falta de regulamentação fez com que boa parte do valor gerado pela demanda reprimida, né? As pessoas que queriam ir, especialmente nesses jogos maiores, acabassem escoando para esse mercado. Né? As pessoas compram o ingresso já com a intenção de revendê-lo, que é o famoso cambista, né, aqui no Brasil, e a partir daí ele consegue trabalhar com esse sobrepreço de uma maneira que vai atender a demanda naquele momento, aquela demanda reprimida. Então isso fez com que gerasse aí um bom movimento, né, do ponto de vista de receita indireta de fato. A própria FIFA criou um marketplace para revenda oficial, né, e ela cobra ali uma taxa de 15% de cada lado da transação. Então ela própria viu aí uma possibilidade de uma sobrefatura, diríamos assim, tá? E isso não vai ser peculiaridade da Copa, né? Se a gente pensar nas Olimpíadas, né, que em 2028 vão ser em Los Angeles, a ideia vai ser muito próxima, tá? Você vai ter ali alguns ingressos mais baratos, uma taxa de serviço e essa questão, então, da revenda liberada, diríamos assim, de acordo com o marco, né, legal no caso da Califórnia. Certo, professor. Agora a gente quer falar um pouco sobre o alcance de eventos esportivos nesse nível internacional, mundial, que é meio difícil a gente não falar sobre geopolítica, né? Principalmente quando a gente pensa no país que acaba sediando esse evento. Isso poderia acontecer com as Olimpíadas, e agora, como a gente está falando de Copa do Mundo, muitos críticos apontam que democracias consolidadas vêm praticando o sport washing, que seria usar o evento para projetar uma imagem de unidade, ou até para distrair certas crises internas. Dito isso, a gente pode pensar que as duas últimas Copas do Mundo, que aconteceram na Rússia e no Catar, tiveram talvez esse cunho de sport washing. Dado que as ações dos Estados Unidos nos últimos tempos ocorreram especialmente na Venezuela, no Irã, essa Copa do Mundo chegou em uma boa hora nesse contexto de geopolítica intensa, dessa agitação tão assim entre os países?
Perfeito, perfeito. Essa é uma pergunta super delicada, tá? Então eu vou ter um pouco de cuidado aqui para respondê-la, né? É uma pergunta boa de se fazer e ruim de se responder, né? Mas brincando, brincadeiras à parte. Vamos pensar um pouco sobre como é que esse contexto surgiu, né? Esse conceito de sports washing, né? Ele surge lá em 2018, salvo engano, né? Justamente no que você falou, na Copa da Rússia, né? Em que a Anistia Internacional usou esse termo, né? Para ligar o histórico de direitos humanos, né? Os problemas com o evento em si naquele ano, tá? Só que é bem interessante que a literatura acadêmica recentemente ela vem debatendo, né, a questão de que isso também, como vocês estão apontando, é muito comum, vem se tornando comum também como um mecanismo de defesa para democracias, né? Porque quando a gente fala do Catar, né, da Copa no Catar, a gente vai ter uma Copa na Arábia também, se não me engano, em 2034, né? Enfim, isso era muito comum, mas isso está acontecendo agora também em democracias, né? E isso até surge como será que não é um certo preconceito nessa questão do sport washing, no sentido de que você usa isso contra determinados países, mas esses países que estão no eixo ocidental, diríamos assim, né, que são democráticos, também acabam incorporando isso, tá? Então, essa é uma questão em aberto. De fato, o que eu acho é que se foi a intenção, tá? Eu não sei se isso funciona, eu imagino que tem algum impacto, mas o que a literatura tem levantado são resultados muito incipientes e não são resultados robustos, tá? No sentido de que isso é uma medida efetiva. Mas o que aconteceu ao longo da Copa também acaba, diríamos assim, prejudicando um pouco essa própria imagem, né? Como foi o caso lá do árbitro, né? Que foi impedido de entrar no país. Os jogadores do Irã, né? A própria delegação do Egito teve um problema em algum momento, né? De locomoção, né? De tentar antecipar, se não me engano, a estadia em um determinado local. Pô, e isso, na minha visão, fica super ruim para a imagem do evento, porque é lógico que existem uma série de conflitos, existem questões legais nos Estados Unidos também, como a gente falou, né? O marco legal é diferente, cada estado tem a sua autonomia, então isso se torna mais complexo de você talvez estruturar antes, mas fica muito chato, de fato, você ter, né, delegações ou até comissões, ou o próprio árbitro, como foi citado, com restrições de locomoção ou até de entrada num evento que é para ser um evento de integração, tá? Então, a minha resposta final é que eu não sei se isso funciona, né? E já existe, em certa medida, algumas matérias falando sobre onde estão esses gritos, né, do sport washing nessa Copa, né? Porque, de fato, ficou muito marcado em 14 e 18 e não é tão discutido em 2022. Então, eu achei um ótimo ponto que vocês levantaram, um pouco delicado de responder, então me perdoem se eu escorreguei um pouco, tá? Mas basicamente é isso que eu posso levantar aqui. Na verdade, agora a gente vai continuar no hall de perguntas polêmicas, né? Porque falar sobre geopolítica e falar sobre esporte e Estados Unidos acaba sendo bem polêmico. Mas aí agora a gente quer saber um pouco sobre como essas políticas migratórias dos Estados Unidos, e aí a gente fala do ICE, e essas tensões geopolíticas dos 3 países, e aí a gente volta a se referir ao Irã e à Venezuela, acabam podendo limitar o lucro real ao dificultar a entrada dos torcedores em mercados emergentes com esse alto poder de consumo. O senhor acabou de falar das questões de federações que tiveram problemas em entrar nos Estados Unidos, como a Federação do Irã. Então, como essas barreiras acabam dificultando essa entrada e acabam afetando o lucro real dessa Copa? Vamos lá, vamos separar um pouco a resposta do ponto de vista teórico, porque depois a gente pode se contradizer quando a gente for discutir as próximas perguntas, tá? Já antecipando aqui sobre essa questão de lucro, né? É lógico que isso em alguma medida tem um efeito mensurável, né? A política migratória ela vai afetar diretamente a bilheteria, né? E também a questão do turismo do evento, né? Mas na minha visão o problema maior, como a gente discutiu até na resposta anterior, é muito essa questão de imagem do evento em si, tá? Porque de fato deveria ter sido antecipado e ter existido em alguma medida, né, algum tipo de esforço para você conseguir delimitar políticas específicas durante o período do torneio, dada a concepção do torneio em si, dada a concepção do evento. E isso de fato
não ocorreu, né? Então essas proibições de entrada, esse risco, né, de você entrar e essa insegurança associada a você estar no próprio país, né, e acabar sofrendo com essas diríamos assim, essas políticas específicas, acabou de fato potencialmente restringindo muitos turistas de irem, né, ao evento, especialmente desses países mais emergentes e desses países mais tensionados, diríamos assim, né, em relação aos Estados Unidos. O que ocorreu em alguma medida, né, isso foi diríamos assim, discutido, né, dentro do próprio noticiário, é que muita gente acabou optando por ir para o Canadá ou para o México, né? Não, eu quero curtir a Copa, mas eu vou para os outros países, eu tenho essa opção, eu não preciso ir aos Estados Unidos. É lógico que isso acaba sendo limitado de acordo com o fluxo dos jogos, né? Quais os países que vão jogar em cada das sedes, diríamos assim, tá? Mas quando você soma isso, você soma esse clima de tensão comercial, né, entre os países sede também, que está existindo uma guerra tarifária entre Estados Unidos, México e Canadá, com certeza isso influenciou em alguma medida no retorno. A gente tem que pensar o seguinte, já antecipando, a gente vai discutir adiante, foi super lucrativo o evento, mas ele poderia ter sido mais lucrativo se esses problemas eles tivessem sido equacionados antes. Lógico que não os problemas geopolíticos, que isso aí é uma outra dimensão, mas pelo menos, né, uma atenção mais apropriada ao turista que iria ao evento em si. Tá? Perfeito, professor, perfeito. Agora dando uma pausa na polêmica e voltando para a parte mais teórica mesmo, não dá para falar da Copa de 2026 sem falar da principal mudança no formato da competição, já que é a primeira vez que teve 48 seleções, 104 jogos e um aumento de mais de 50%, quase 60%, no número de jogos que teve na Copa. Então, a gente queria saber se esse formato expandido ele foi uma decisão técnica, mais baseada no crescimento do esporte, nem a justificativa mais oficial que está sendo dita, ou se é uma decisão puramente comercial, se tem os dois mesclados, porque na parte comercial você maximiza os 4,3 bilhões em direito de transmissão. E aí a gente queria saber se foi mais uma decisão técnica por causa do crescimento do esporte ou se foi puramente comercial. E depois disso, a gente também queria saber qual o potencial de lucro a mais nessa Copa em comparação com as outras Copas, já que tem um crescimento no número de seleções, no número de jogos, então vai ter no número de souvenirs, tudo. Eu até agregaria, né, nesse sentido, no número de players também, né, para fazer a transmissão, por exemplo. Hoje a gente observa esse fenômeno no Brasil, né, muito recorrente. A gente teve um bom número de jogos aí que que você só conseguiu assistir no YouTube, né, e foi uma dinâmica bem diferente em relação ao que a gente observava, né, até a Copa de 2018. 22 já começou a ter alguma transição, tá? Mas indo à pergunta, tá? Eu acho que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, tá? Lógico que o pêndulo, ele deve ter pesado mais a questão financeira, sem dúvida, tá? Mas a própria FIFA, ela citou, tá? Quando ela fez esse projeto de expansão, que visava também projeções financeiras, enfim, também tinha essa questão de você conseguir um potencial de arrecadação maior no evento. O que você tem que pensar, é um evento, né, que ele tem uma característica própria, ele ocorre só a cada 4 anos, né? Então é uma coisa que todo mundo quer participar, todo mundo quer assistir, né? É uma característica bem forte, né? E o aumento, né, do número de delegações nesse caso, que foi para 48, né, de 32 para 48, ele permitiu, então, de fato, mais seleções, né? A gente teve várias seleções que participaram da Copa pela primeira vez, isso foi bem interessante, né? Então, na minha visão, o peso financeiro foi muito maior, mas teve essa consequência também, né, do ponto de vista, diríamos assim, de acesso, né, como você falou, de potencialização do próprio esporte em outras praças, diríamos assim, né? Tem uma questão política também, viu, Maria? Porque se você pensar do ponto de vista
como é que eu posso citar? Da questão da manutenção no poder, né, do presidente da FIFA de se manter no poder. Cada federação tem o mesmo peso na votação. Então, se você consegue atender essas federações menores, né, e dar uma chance a elas participarem e também terem acesso a essa projeção financeira que a Copa atrai, isso acaba sendo muito interessante do ponto de vista de manutenção no poder, né? Se a gente pensar aí, sempre fazendo paralelo com o futebol brasileiro, o campeonato estadual existe ainda muito por causa dessa questão das federações também. Cada clube, né, dentro do estado tem o mesmo peso para definir quem vai ser o presidente, né, da federação. Então, é interessante que você tenha mais clubes pequenos participando. Isso vai gerar para ele o mesmo voto que geraria, por exemplo, se o voto de Santa Cruz tem o mesmo peso do voto do Retrô, por exemplo, né? Então é mais ou menos por aí, tá? A decisão foi unânime, né? Não teve nenhum país contrário, então eu acho que foi um ganha-ganha. Qual era o maior perigo que tinha com relação a essa decisão, né? A maior, não perigo assim, mas que nos deixava com um pouco de pé atrás, né? A qualidade dos jogos, né? Poderia cair. E, sendo bem honesto, eu não assisti todos os jogos, mas os jogos que eu assisti, eu não observei essa questão, né? A gente teve ótimos jogos com seleções, né, que se fossem 32 clubes, com certeza não estariam lá, né? Cabo Verde foi um belo exemplo, né? A gente teve também outros casos agora que me fugiram um pouco aqui da memória, né? Então, eu acho que, no final das contas, teve um sucesso. Acho que foi uma política bem feita. É tanto que a FIFA já está tentando, assim, corre um burburinho nos bastidores, não que eu tenha acesso a eles, né? De que eles já estão pensando em aumentar o número de seleções para a próxima Copa. Não sei se vai ser viável para 2030, para 64, né? De 48 para 64. Por quê? Qual foi o único aspecto negativo desse avanço, né, do número de seleções? Foi aquela questão do terceiro lugar, né? Dos 8 melhores terceiros lugares, que daí teve alguns jogos ali que foram aparentemente cartas marcadas no final, né, da primeira fase. Aquilo ficou muito ruim, né? Isso, para os mais antigos, né? Lembrar lá da Copa, se não me engano, de 78, que o Brasil, que a primeira Copa que a Argentina ganha, que foi na própria Argentina, teve aquele caso do jogo de Argentina e Peru, né? Que a Argentina goleou e o Brasil acabou sendo desclassificado, porque era um módulo totalmente diferente, eram 3 seleções, classificavam 2, mas enfim, Peru já chegou naquela situação desclassificada e isso acabou influenciando, teve alguma amarração ali talvez, tá? Então isso ficou muito ruim, tá? Agora vamos falar da parte financeira, que é o nosso foco principal aqui, né? A primeira resposta com relação ao que você levantou, ela já está nos próprios dados, você mesmo pontuou, né? Houve um aumento de quase 50% dos jogos, mais ou menos isso, né? Não foi? 60%, né, de partidas. Mas o incremento naquela receita de direitos de TV foi de 25%, mais ou menos, pelo que eu vi. Então o retorno marginal é decrescente, né? Porque você está agregando mais jogos com menor potencial de arrecadação. Esse é um fato, né? Mas a gente tem que pensar sempre na lógica da microeconomia. Qual é o custo marginal desses jogos adicionais com relação à receita marginal, né? E daí, nesse sentido, me parece que foi muito bem aproveitado, né? Porque se a gente olhar os outros números que estão sendo discutidos, né? Houve um incremento bem interessante. Se não me engano, vai girar em torno de 13 bilhões, alguma coisa nesse sentido, né? O evento como um todo, ou o ciclo como um todo, e o ciclo anterior, essa arrecadação tinha sido em torno de 7. Tá? Então você teve um incremento aí, quase dobrou, mas não é só o aumento de partidas, obviamente a gente teria que descontar a inflação, tá? Mas a resposta na minha visão é essa, assim, houve receio antes do torneio, né, de que essas seleções mais fracas talvez tornassem os jogos sem graça, mas o que ocorreu foi o contrário, né? A gente teve um equilíbrio bem interessante, até maior do que o esperado, né? E várias seleções favoritas aí tropeçaram, né, com seleções menores, né? Enfim, a gente observou isso, né? A própria Argentina quase foi desclassificada, né? Com relação àquele jogo com o Cabo Verde, por exemplo. Então, eu acho que foi uma... A gente tem que dar o braço a torcer. Quando ocorreu, eu não gostei, mas hoje eu acho que seria até interessante expandir para 64, tá? Pois é, essa Copa permitiu a gente ver também que há possibilidade de você dar uma quebrada
nesse monopólio Europa e América Latina no futebol, mas ainda não foi o ano dessa quebrada. Então, vamos fazer a última pergunta com relação a isso. Só para dar uma descontraída aqui. E aí, professor, quem vai ganhar a Copa do Mundo? A Espanha ou a Argentina? Então, para te responder, viu, Maria, como eu sabia, eu imaginei que a última pergunta seria alterada, infelizmente, né, e viria algo nesse sentido. Eu dei uma olhada aqui tem essas projeções, né, que estão sendo feitas, e de fato o Brasil nunca foi favorito, se a gente der um passo aqui atrás, né, naquelas projeções. A gente que é brasileiro, né, que é torcedor, acabava tendo essa esperança e sempre nos coloca, né, com a seleção favorita, né, mas eu olhei aqui e eu já vi que mudou, né? A Espanha sempre foi a seleção favorita para vencer a Copa, Espanha e França, mas a Argentina agora está com favoritismo. Então, eu acho que a Argentina vai vencer, tá? Mas eu quero que a Espanha ganhe, tá? Então, a minha resposta é essa. E sobre o Brasil, né, Maria, só para a gente finalizar, a gente é brasileiro, né? Isso, a gente tem esperança, tá? Então, tem uma música do Belchior que eu gosto, né? Que ele fala, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Então a gente tem várias Copas, a gente vem morrendo, mas na próxima Copa a gente não vai morrer. É sempre assim que a gente acredita, né? Então 2030 já está logo aí, né? E a esperança é renovada. Vamos embora. Perdeu essa, vamos pela próxima. O Hexa ainda está aí para ser conquistado, né? Não? Exatamente. E na próxima, só para, desculpa interromper, na próxima só quem pode ser Hexa ainda vai ser o Brasil, né? Então, graças a Deus. Vamos se abraçar nisso, pelo menos. Torcer para ninguém ser penta e se abraçar nisso. Exato. E para ninguém ser tetra nessa Copa, tá? É verdade. Agora, então é isso. Com a esperança do Hexa para 2030, né? Deixando claro que o Pet Economia torce para a Espanha, certo? Boa. Então, pode encerrar aí, Maria. Pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Muito obrigada, professor Cristiano, por estar aqui com a gente. Foi muito bom ter o senhor. Essa contribuição foi ótima. E obrigado ao ouvinte. Siga as redes sociais do PET no Instagram, no Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn. E surgiram temas para os próximos podcasts. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.